Fala galera, sejam bem-vindos ao Café Católico. Aqui quem fala é o José e hoje nós vamos falar sobre House of the Dragon, Casa do Dragão, série off prequel de Game of Thrones, né, que recentemente acabou a segunda temporada. E para falar sobre isso aqui comigo, minha irmã, Bruna. Eu não tenho nenhuma frase especial porque eu não sei o que falar. Então é isso. Pega o seu café e vem ouvir mais esse episódio do Café Católico. Então, Bruna, nós gravamos lá o nosso podcast sobre Game of Thrones e a gente, como prometido, vamos falar agora sobre Casa do Dragão. De novo, a gente, nos convites que compreendam que só tá eu e a Bruna de novo, né, com uma certa dificuldade de arranjar pessoas para gravar sobre isso especificamente, mas vamos aqui falar um pouquinho sobre as duas temporadas de Casa do Dragão, né? Então, a primeira, depois a gente avisa quando tiver entrando a segunda pra fica mais claro. Claro sobre spoilers, assim, se você quiser ouvir primeiro só a primeira parte, talvez não terminou de assistir a segunda temporada, mas a gente vai dando, né? Então vamos começar, né, com os spoilers, né, de Casa do Dragão, e a gente, claro, vamos falar daquilo que tá na série, não vamos comentar o que tá no livro, né, o que tá nos escritos, vamos falar do que tá na série, né? Então, Bruna, vamos falar então sobre Casa do Dragão, né? Até o livro eu não li, não tenho a mínima ideia de como que é o livro. Eu sei como termina como vai terminar a série, porque é citado no Game of Thrones, no começo da série do Game of Thrones é comentado sobre a Dança dos Dragões, né? E é só por isso que eu sei. Mas, cara, eu comecei a série, eu tô gostando muito da série, assim, sabe? A primeira temporada mesmo, comecei a assistir e já foi assim, tipo... Uau! Eu acho que assim... A gente comentou, todo mundo acho que terminou Game of Thrones meio desanimado lá, porque o final foi meio ruim, daí a gente ficou meio pra baixo. E, sinceramente, por um lado, eu falei, beleza, vai ter uma prequel. Só que eu tava meio desconfiado da qualidade, assim, como que foi ali. Eu falei, putz, mas será que vai ser bom, não sei o quê, né, tal, beleza, o tema é interessante, mas como que vai ser? E cara, assim, sensacional. Assim, primeiro a gente tem que falar, né, de maneira geral, assim, o nível de produção... absurdo, assim, muito bom mesmo, os figurinos, toda a ambientação, sabe, e assim, e começa muito bem, a primeira temporada é muito boa, eles trabalhando toda aquela contestação, com o contexto, eles trazem toda aquela questão lá do Rei Jaehaerys, né, que a perda dos filhos, a disputa, né, que leva a disputa ali da a rainha que nunca foi, né, que daí por descendência direta seria ela a mais próxima. Sim. Mas houve um peso por ela ser mulher e os homens tudo, e acaba sendo o Viserys, né, o primo mais novo da Rhaenys, que acaba sendo escolhido, né. Então assim, e é muito interessante como ele vai pontuando aquilo ali, ele vai estabelecendo todas as problemáticas de família que vão levar à Dança dos Dragões, né? Como eles conseguem, tipo, contextualizar, colocar, tipo, é tão rápido, mas eles conseguem trabalhar tão bem no primeiro episódio, pra gente já entender todo o clima que tem ali, né? Todo o desconforto que já existe ali, que é uma coisa que vai se repetir de novo mais ou menos depois, né? Essa briga de quem que tem direito, né? Essa questão de quem é o herdeiro mais próximo por idade, ou se é por a questão de ser homem, né? Tem que ser um homem, o descendente, né? Essa questão do descendente masculino ter precedência, né? Então... E ali a gente vai vendo, né? Então, o Viserys, né? Que... é muito sábio e muito simples e tem um jeito muito bom de lidar com as pessoas e vive todo num clima de paz, né? E enquanto assim ele lida com o seu irmão mais novo, né, o Daemon, que é um cachorro louco, que é o contrário dele, né? Que ele tenta colocar o Daemon como o chefe ali da guarda ali, né? Seu comandante ali. Comandante, mas ele é extremamente cruel com os criminosos, e daí ele tem que lidar com isso, né? Como comandante da patrulha da cidade, né? E ali também, a primeira temporada, a gente é apresentado ao Criston Cole, né? Já no primeiro episódio, né? Sim. Que ali o Criston Cole justamente derrota o Daemon. E daí acontece também, já no primeiro episódio, a morte da rainha, né? Porque tá aí toda
Toda a questão também, né, que a gente já vê ali é porque o que aconteceu com o rei anterior, que ele fica sem herdeiros, né? O Viserys, ele não tem um herdeiro homem. Então, o herdeiro aparente dele é o Daemon, né? E ele só tem uma filha, a Rhaenyra. E daí, a rainha está grávida de novo, e ela já perdeu outros filhos, né? E daí, durante o parto, o rei toma a decisão, né, do que fazer, e ele opta por ficar com a criança, tentar ter a criança. Ou seja, fazer uma cesárea numa condição que não existia. Eles simplesmente abriram. Ele sabia que ela ia morrer, né? E é muito forte a cena, porque ela percebe que vão cortar a barriga dela, assim, sabe? Nossa, a cara dela, assim, nossa, aquela cena foi horrível, horrível. E o filho morre logo depois, o filho sobreviveu umas horas e morre. Inclusive, quando lançou, né, a primeira temporada, eu tava grávida da Sofia. E eu fui assistir junto com a nossa mãe não deixou eu ver a cena. A mãe queria deixar, tipo, não quis deixar meio eu ver a cena. Porque é muito forte, cara. E daí por um lado, por uma questão, se for pra essa questão do masculino, então o herdeiro seria o Daemon, que é o irmão mais novo. Mas daí já na temporada, né, o Otto Hightower aconselha e ele declara então a Rhaenyra como a sucessora, né? E aí a gente vai começando a ver, né, todas essas mágoas que vão acontecendo, né? E a gente vai vendo ali, então, o crescimento, né? E daí a gente vai acompanhando na primeira temporada também muito da amizade da Rhaenyra com a Alicente. Com a Alicente. E que depois vai, né? Porque daí depois da morte da mãe da Rhaenyra, né? Então, o Otto Hightower acaba sugerindo que a Alicent case com o rei, né? E ele manda a filha já na sequência, tipo, começa a visitar o rei pra, tipo, fazer uma amizade com ele, né? Isso. E encantando, consolar o rei, né? Isso. E ela só fica conversando com o rei. Nesse momento aí é só um... Primeiro o Corlys Velaryon também oferece, né? Que propõe que a própria filha case, né? Que é daí nesse caso. E daí aquela coisa, a Laena, né? Ela é bem novinha, não sei quantos anos que ela tem agora. Não lembro, ela tem uns 14 anos, mais 14 anos. Mais ou menos né? isso. E daí o Viserys fica assim, tipo, meu Deus, ela é muito nova, porque ela ainda... E ela tem, tipo, a idade da filha, é amiga da filha, né? Então a gente tem toda essa... Não. A Laena. A Laena, não a Alicent. A Laena, acho que é mais nova ainda. Novinha. Ela tem, tipo, 9, 10 anos. Porque ela ainda não teve nem a primeira menstruação, nem Eles nada. iam prometer pra ela casar depois de alguns anos. Isso. E daí, aquela coisa de que ele se sente muito mal de casar com uma criança mesmo, né? A Alicent, ele já fica meio assim, porque tem a idade da filha dele, mas ainda consegue... E daí o Viserys, quando você vai casar com a Alicent, daí todo mundo fica bravo, né? O Corlys fica bravo porque ele se sente ofendido, a Rhaenyra fica brava com ele e com a Alicent. Eu queria dizer que eu super entendo a Rhaenyra, porque eu acho que ia ser muito estranho, tipo... E também, você vê, né, na primeira temporada você vai vendo como a Rhaenyra na primeira temporada ela é muito impulsiva, né? Porque tanto que ela vai lá sem o pai livre, ela vai lá tentar resolver a questão porque o Daemon tinha roubado um ovo de dragão, e ela vai lá com a Syrax, né, pra ganhar tudo, e o pai fica brabo, tudo, né? E ali eu acho muito legal eu acho muito legal já a dinâmica da Rhaenyra com o Daemon, porque... Parece que ela consegue dar uma dominada, assim, no Daemon, sabe? Ela dá uma... E é muito engraçado, porque ela fala, assim, sabe, tipo, meio... E ele devolve o ovo. Ele fica bravo, ele fica irritado. Mas ele devolve, sem grande... Porque eles são parecidos nesse ponto, principalmente na primeira temporada, né? E esse comportamento mais impulsivo, tudo, né? Então ela também tem uma personalidade como a dele. Então, ele vai, faz as coisas, mas assim, ele não tá acostumado a ser confrontado, né? Ela é confrontada, e por um lado ele por mais que ele faz tudo aquilo, ele não quer derramar sangue da família, né? E daí lutar entre dragões é uma outra coisa, então ele não quer, então ele acaba aceitando, né? Então daí a Alicent, ela vai ter os filhos, tem o primeiro filho, o Aegon, tá grávida de novo, né, que vai ser depois e a Rhaenyra você vai vendo, vai crescendo. É muito interessante, porque ele vai mostrando esse ressentimento sendo criado, né? Então a Rhaenyra vai criando um ressentimento muito grande em relação ao pai, em relação a Alicent, que ela então, depois daquilo já não tem mais amizade, né? E daí então,
prima, né, prima de segundo grau, a Rhaenys fala pra ela assim, tipo, olha, você sabe que você não vai ser, né, vamos trocar a herdeira, não vai ser mais você, né, então, tipo, vai tudo criando isso, né. E daí também tem toda a assistência também com que a Rhaenyra se case, né? E com uma carta, com alguém e tudo. Mas ela não aceita, ela não ali, né? Tá, o irmão é proposto até ela casar com o Aegon, né? Tava com 2 anos. Sim. Sabe? Tipo, Que seria... Porque a tradição dos Targaryen, né? Eles casam entre si. Aí aparece um Lannister querendo casar com ela também. Então, assim... Aí depois ela acaba aceitando e ela vai sendo pra conhecer os lords, né? Ela acaba casando com o filho do Velaryon, né? Isso. Do Corlys Velaryon. E aí que depois a gente vai, né, descobrir que na verdade eles não têm relação, né? Porque é sexual, né? E a Rhaenyra, ela tinha os casos com o Criston Cole, né? Não, Criston Cole não, é com o Criston... Não, antes é com o outro... O Strong. Com o Strong, isso. Né? É porque eles fazem um acordo, né? Ela e o Velaryon, eles entram em um acordo de como vai ser o casamento deles. Eles até comentam, assim, tipo... Eles falam assim, a gente tentou, mas a gente não conseguiu. Eles, tipo, até tentaram. Isso não é mostrado da série, é só comentado. Eles conversam sobre isso. Que eles conversam, que eles tentaram ter uma relação pra pelo menos ter um herdeiro, mas eles não conseguiam. E é interessante porque daí isso tá colocando, né? Porque isso foi uma coisa que na série foi diferente. Só vou comentar do livro, né? Porque eu não li, né? Mas eu vi comentários de que na série mudaram como a aparência da Rhaenys, que seria oficialmente a avó paterna das crianças. Que não é, né? Geneticamente, a gente sabe que não é. Mas que oficial ali que seria, né? E que ela tem cabelo escuro no livro. E daí as crianças nascem com cabelo escuro e não com o cabelo, né, claro do que os Targaryens têm. E os Velaryons também têm cabelo bem claro, igual dos Targaryens. E daí todo mundo, tipo, não fica tão claro se realmente as crianças são ou não assim, são, porque poderia ter puxado a avó. O que acontece? O que tem escrito é contado meio como no clima de fofoca, né? Então, na série, a gente tá, digamos assim, como a gente observa, a gente acaba descobrindo o que de fato aconteceu, né? Então, de várias coisas, se contar, se diz isso, se diz aquilo. Então, uma coisa que se dizia era isso dos filhos, então, da Rhaenyra serem filhos do Strong, né? E daí na série a gente tem essa certeza, né? E também a gente já vai vendo tudo uma relação Rhaenyra com o Daemon também, né? Que eles lá quase fazem sexo lá, tudo. Depois eles vão casar mais pra frente, né? Mais pra frente pra série, mas tem tudo aquilo ali, né? Isso. E é justamente que eu falei, confundi com o Criston Cole, porque é justamente depois que ela passa com o Daemon, é que daí a Rhaenyra seduz o Criston Cole com o Criston Cole, né? E daí depois ele fica ressentido o resto da vida porque ela não quis abandonar tudo que ela tem pra fugir com ele, pra sobreviver de sei lá o quê. Mas é interessante, né? Mas isso é interessante um pouco de como ele era um inocente, depois você vai ser um cara, principalmente na segunda temporada, só adiantando aqui, mas né, que na segunda temporada, a gente, principalmente na segunda temporada, você vai odiar ele tanto. Mas assim, você vê que há um ressentimento dele, né? E que ele tem essa, de certa forma, uma inocência quebrada, né? Porque até aquele momento ele estava vivendo no voto dele, tudo, né? De certa forma, também a Rhaenyra cria muitas dessas coisas, né? Sim. Porque, assim, a Rhaenyra não precisava ter seduzido, ela seduz ele, né? Ele não vai, ele que vai pra cima. Ela seduz, usa ele, e daí depois, quando ele quer, porque ele fica todo apaixonado, né? E daí ela fala, não, parece... Para de ser emocionado, cara. Mas, assim, é muito triste a forma como a Rhaenyra usa ele, e isso depois vai ficar essas feridas, né? Então, isso é interessante como a gente pensando... Que quando ela casa, né? Quando ela casa com o Laenor, né? Aí ele tem um amante, e daí o amante provoca o Criston, né? O Sir Criston falando que ele pode contar, né? Porque ele sabe o que aconteceu entre a Rhaenyra e o Cavaleiro. E daí ele mata o amante do Laenor no casamento. E até, de certa forma, pra proteger. Não, pra se proteger também, porque ele tem um voto, né? Porque ele é... E ainda mais que ele era de dormir com a princesa, né? Que ele ia a princesa, então né? Seria um escândalo ainda maior por causa disso, sabe? Nem tanto por ele ter dormido com a mulher, porque isso ele se livrava, assim, porque você ganha um certo status como real e viraria fofoca, mas o fato dele dormir com a princesa, então... E daí ele seria acusado, né? Ele poderia ser acusado como desonrar a princesa, né? E daí ele até tenta se matar, mas aí a Alicent impede que ele se mate, que ele tem toda a intenção de se matar depois disso, e a Alicent vai... E daí isso que surge a lealdade dele com a Alicent, né? E daí
pro sexto episódio a gente tem um salto de tempo de novo, mas aí maior, né, de 10 anos. Aí pula e daí muda o elenco. Né, alguns personagens ali, né. Muda mesmo a que faz a Rhaenyra e a Alicent, né, que mudam mesmo. O resto eu acho que fica todo mundo igual. Daí no sexto episódio é quando muda o elenco. Isso, o sexto episódio muda o elenco. Daí tem a passagem de tempo, né, de 10 anos, né? Isso. Então... E já assim, começa com ela dando luz ao terceiro filho. E assim, os primeiros atores são muito bons. Eu ficava assim, meu Deus. Mas assim, conseguindo sustentar muito bem, assim, principalmente a primeira temporada, a mudança ali, tipo, da Alicent, da Rhaenyra. Porque as primeiras mais novas eram muito boas, assim, sabe? Mas continua uma qualidade muito boa ainda da atuação, cara. Meu, sensacional. Não, assim. eles trabalham muito bem no elenco. Caraca, isso foi... Né? E assim, aí você vai vendo a crescente das ali, né? Dessas inimizades e do ressentimento, né? Que vai explodir lá pra frente. Porque, na verdade, o que a gente tá vendo aqui é uma grande briga de família, né? Um grande novelão. Sim. Um novelão. Só que, imagina a sua família, agora, ouvinte, brigando, só que a sua família tem dragões. Esse é o problema. Que eu gostei aqui, não tem... Então, tem daí um intervalo de 10 anos, né, do quinto pro sexto episódio, né, 10 anos justamente pra avançar, né, ele avança, ele avança pra história, porque ali você já estabeleceu um pouquinho dos problemas que vão gerar os questionamentos lá no futuro, né, então, porque daí, então, já tem os filhos, né, da Rhaenyra, então você tem as fofocas de que são bastardos, então, por exemplo, se alguém descobre que é bastardo, poderia ser questionado toda a legitimidade e tudo, né, E daí você tem todos esses sentimentos que se criaram ali. E é interessante, né? Isso é muito forte, você vai vendo, né? Porque, pra mim, os produtores tentaram vender um pouco, e eles falaram isso várias vezes, que eles não queriam tratar uma dos lados da família, lá, os verdes, os negros, e colocar um como lado bom como lado ruim, né? Sim. E realmente, dos dois lados tem coisas bem questionáveis. E aqui eu vou comentar uma coisa, eu vou ter que dar uma pitadinha na segunda temporada. Eles vão na segunda temporada, principalmente, querer fazer, né, se não ainda entrar de fato em spoiler da segunda temporada, tentar construir pra gente ficar com pena da Alicent, mas eu não consigo esquecer que ela fez a Rhaenyra assim que nascer, lá mostrar o filho, checar a cor do cabelo, porque ela desconfiada da Rhaenyra, sabe? Então, assim, é de ela uma cria isso. Sim. Cara, sabe? E a mulher tentando, sabe? E a Rhaenyra mostrando toda a força que ela tem, né? Porque, nossa, ela... Isso. Meu... E ela se recusa na ajuda, né? Ela só aceita uma leve ajuda que é o marido dela, né? Que, tipo, ela aceita ele dar um apoiozinho pra ela, assim, só. Mas essa é a única ajuda que ela aceita. E assim, a Alicent, por mais que depois vão colocar como que ela não quis, mas ela, tá bom, ela teve a influência do pai, mas não foi só ela quis também, porque ela ela tenta preparar o Aegon ali, porque daí ela fica tentando convencer o Viserys de que os filhos... o pai dela, e daí antes filhos... também, tu vê que ela tem um pouco isso, parte, né, esse medo, que ela fica tentando convencer os filhos, né, a tomar partido, porque o pai dela colocou na cabeça dela de que não é pra ela ficar achando que a Rhaenyra vai poupar os filhos dela quando ela for reivindicar o trono. De que a Rhaenyra, tipo, vai matar os filhos dela. Sim. Então, o pai dela pega essa questão da maternidade, até porque, por mais que eu acho que a Alicent, ela não é uma mãe tão carinhosa assim, sabe? Mas ainda assim, ela se preocupa, ela não quer que os filhos dela morram. E daí a Laena lá, né, que ela não consegue... que daí a Laena casou com o Daemon. A Laena casou com o Daemon, né? Ela tem os filhos lá, né? As filhas, né? A Baela e a Rhaena. Né? E a Laena, ela não consegue dar um filho e a Laena manda o Vhagar matar ela, né? E ela ainda insiste, porque o dragão ainda fica, tipo, não quer no começo. Também, então, e daí a Rhaenyra até tenta fazer ele reatar uns laços, tentando fazer o Jaehaerys e a Helena Azari, né, filha da Alicent, se casar, sim, mas não consegue, né? E daí daí você tem, porque por causa de todas as fofocas, né, de que o Strong é o pai dos filhos ali tudo, né, a mão até abandona, sim, e tem tudo aquilo e é separado, né, e você... e eles acabam sendo mortos, né? Mas eles acabam sendo mortos por um incêndio, né? Pelo Larry Strong lá, né? Que é meio que o mindinho da vez, né? o... Ele é meio que o mindinho da vez ali, né?
E pra mim ele é muito assim, pra mim ele é muito, ele parece pra mim muito cópia do Mindinho, sabe? Sim. Muito cópia, a ponto que eu fico meio incomodado, porque pra mim ele é um dos personagens que eu não gosto muito pela falta de sentido, assim, pra mim parece uma cópia meio barata do Mindinho, sabe? Só que menos inteligente, pra mim, assim, pelo menos, eu não acho assim, sabe? Porque, sei lá, eu não acho que assim, ele tão bom as coisas que ele faz, os planos que ele faz, ele parece meio mais bobão, assim. Mas claro, pra mim, claramente uma inspiração. Assim, acho que a gente precisa de um mindinho aqui, vai ser ele, sabe? E assim, até porque se a gente for olhar em contexto, assim, tipo, tentar imaginar a questão de corte, coisa assim, sempre tinha, tipo, historicamente tem as pessoas que têm essa. Sempre vai ter, só que eu só achei que, tipo assim, não. É que eu acho que a estética, eles tentam colocar meio que a estética, assim. E a atuação dele toda, né? Então, assim, pra mim, ele não. Pra mim, acho que ele não tem uma presença tão forte quanto o Mindinho tinha lá, sabe? Concordo. Claramente é o paralelo, eles vão fazendo esses paralelos, mas pra mim ele não tem uma presença forte como aquele que ele tinha, né? E daí a gente tem toda a treta do Emundo perder um olho lá, né? Sim! Sim. Daí esse momento é muito... Porque depois porque eles... Porque você via vendo que sempre tinha essas disputas entre eles, né? Então, porque lembrando que o Emundo, quando ele era mais novinho, os outros faziam um bullying com ele, né? Só que o Emundo vai crescer. Só que o Emundo vai crescendo e vai se tornando um guerreiro melhor, né? Sim. Porque ficam muito com esse ódio, né? A raiva às vezes dá uma força pra lutar. É um motivador, E ele vai se tornando já você vendo que ele vai se tornando um grande guerreiro. E daí eles estão lá brigando, né? E daí o Emond chama o Jacarés de Lord Strong, né? Que daí ele arranca o olho, por isso vai virar o Emond com o olho, né? E daí tem toda aquela discussão, né, da família, da Alice pedindo pra ali arrancar um olho, tal, não sei o que. E daí daí quando é negada, ela pega uma faca e tenta esfaquear a Rhaenyra, tipo, não, o menino, ela tenta esfaquear o menino, e daí a Rhaenyra para ela, assim, tipo... E daí o Leonor também daí foge, né, pra entender que ele não morreu, né, que dá pra entender que ele fugiu, né, faz um plano de assassinato falso, né, pra ele poder fugir, né. E vai viver a vida dele. Isso. E daí a Rhaenyra e o Daemon se casam. Eles saem, então, daí de Porto Real, nesse caso, porque depois de toda aquela confusão, eles veem que não conseguem mais conviver ali, né? E daí a Rhaenyra se casa porque ela já começa a perceber que talvez vai ter esses problemas, né, de sucessão no futuro, e que ela precisa do Aemond ao lado dela, né? E o Aemond, de certa forma... o Daemon, né? Precisa do Daemon. Você confunde os nomes dele, muito nome eu confundi. Te confunde um pouco. E o Aemond consegue a Vhagar, né? Consegue. O Aemond, depois de perder o olho, vai lá e consegue a Vhagar, né? Que a Vhagar é o último dragão que sobrou dos 3 que chegaram originalmente, né? Na conquista, né? Então, por isso que ela é maior, tudo, mas é maior. E daí, a gente vai ter... no fim, a gente vai ter a gente vai ter, então, com a morte do rei... que assim, tipo... Ai, cara, que daí assim, porque isso acontece na primeira, mas na segunda que vai ser falado porque eles começam a falar sobre a lenda. E daí a Alicent vai lá, ouve, ela acha que ela tá falando do Aegon, e daí coroam o Aegon, né? Corei o Aegon, que podia ter acabado tudo se a Rhaenys taca fogo. Era só Dracarys, cara. Assim, ó, vocês estão usurpando o trono da rainha, Dracarys. Pronto, acabou. Inclusive eles falam isso na segunda temporada pra ela. Você podia ter acabado com isso. Não, ia ser legal também se ela fizesse tipo o dragão do Shrek, só come assim, o rei, tá ligado? Gospe a coroa. Inclusive, tu já viu um videozinho comparando Gente, vocês procurem, tem uns videozinhos. Vocês que é comparando a estética do... Nada me tira da cabeça que teve alguma inspiração. Meu Deus, gente, é muito, muito parecido. Então, e daí e é engraçado que, tipo assim, o Aegon, ele não tava lá bebaço quando vão buscar ele lá, né? Que ele tava nem aí, só que daí quando coloca a coroa nele, daí ele fica assim, né? E o Criston Cole coloca, né? Por isso que ele vai, na história, né? Depois, mais pra frente, ele é chamado de o Fazedor de Reis, né? E o Criston Cole, né, já começa a ter o caso daí com a Alicent, né? Que depois da segunda temporada eles vão deixar bem claro, né? Inclusive, né? Mas é que eles já vão mostrando que tem, né? Mas a segunda temporada que realmente... Inclusive, se tinha um negócio que a gente não queria ver, era isso. Precisava, não.
Mas Inclusive, assim, eu tô mas do lado aquele da momento... atriz. Não, inclusive eu tô do lado da atriz que faz a Alicent, que ela reclamou, que eles gravaram uma cena, tipo, imensa toda, que foi cortada do episódio. Pô, então por que me fizeram gravar a cena? Sabe, tipo, porque... Aquela cena na segunda temporada ali que... bom, vamos encerrar aqui a primeira temporada pra gente poder entrar na segunda temporada com spoilers. E assim, a primeira temporada eu achei excelente. E ela acaba sensacional. E ela vai estabelecer, assim, Nossa. né? E ela termina, porque daí termina, né, com a morte, né, do... A Rhaenyra tem o trabalho de parto, perde o bebê, Isso. né? E daí já começam a mandar as cartas porque antes teve aquele momento também que quando começam a questionar a Rhaenyra, porque o Viserys ainda vivo faz todos os lords prometerem, né, que a Rhaenyra vai ser a herdeira. É a herdeira. E dali lá com a Alicent, corta o Hightower, eles botam, coroam o Aegon, porque a Alicent sai dizendo que o Viserys no final escolheu o Aegon, né? Porque ele tá ali morrendo, ele acha que é a Rhaenyra e ele fala da profecia do Aegon, que é o príncipe prometido. Só que a Alicent não conhece a profecia e acha que ele está falando do Aegon, filho deles. Que daí pra mim gerou um dos melhores memes, que a Alicent é a velha surda, né? Não, príncipe também que foi prometido? O Aegon é seu escolhido? Tu já viu? Tem um memezinho, é um áudiozinho que é do... acho que é de uma série que tinha na Globo, que era o Entre Tapas e Beijos. E daí é tipo, a conversa é assim, ou você é sonsa ou você é burra? Daí, não, sonsa eu não sou. Ah, então é burra. E, pô... Não, é que assim, a Alicent, ela claramente ouviu aquilo que ela queria ouvir, né? O que era conveniente pra ela, né? Então ela tava... Um pouco que a gente entende que ela foi aquela coisa, que o pai foi pra ela tinha um medo de que a Rhaenyra fizesse algo pros filhos, mas ainda assim foi decisão dela, né? Foi decisão dela. E assim, o Viserys tinha falado várias vezes, tinha mandado o Lorde prometer, né? Por que ele mudaria, né, no final da vida? Porque ele não mudou, né? Ele sempre quis que a Rhaenyra fosse, né? Era pra Rhaenyra ser. Então, nesse ponto, é sempre ali, né? Então, por exemplo, que eles tentam jogar um pouco isso pra parecer que a Alicent fez na inocência, assim. Mas, pra mim, cara, eu não consigo perdoar a Alicent. Ainda mais com o que ela fez ali com a Rhaenyra grávida, tudo. E termina no fim a primeira temporada, né? Depois de que ele perde o filho, tudo, né? Com a morte do filho dela, né? Porque você percebe que o Daemon não consegue... O Aemond. Agora é Aemond. Não consegue controlar muito bem a Vhagar, né? Então, assim, na verdade... E até ele ali coloca como se ele fosse meio que dar um susto só. E daí a Vhagar acaba mordendo, né? O dragão. É porque o dragão menor, ele gosta, né? Ele solta o fogo e ele queima um pouco a Vhagar. Aí ela fica braba e, tipo, vai lá e não. Você dá uma mordida e já... E assim, tipo, tu termina assim... Só que assim, ó, o guri foi... É aquela coisa, né? Mandou os meninos pra resolver coisa, né? Ele foi inocente. Porque na hora que olhou, viu lá o Vhagar, viu aquele gigante, dragão. Era voltar e falar, mas não dá não. Desculpa. Depois nós vamos depois conversar, manda o tio aí, manda o tio Daemon, que daí tem um dragão grande também. Mas porque... Leva uns presentes lá pro Lorde, faz alguma coisa. Não, ia, por exemplo, com o Daemon negociar isso. Com o Daemon, porque daí o Aemond não ia pra cima do Daemon, sabe? Mas... E ali e daí você meio que, basicamente, a partir dali, você coloca a guerra como inevitável, né? E você termina com essa mega expectativa, e a gente tem que esperar 2 anos pra ver a segunda temporada. E daí, acho que agora a gente vai começar a entrar na segunda temporada. Então, se você não assistiu a segunda temporada, agora a gente vai começar a dar spoiler da segunda temporada. Isso aí. Vamos final da primeira temporada? Com aquela expectativa? A segunda temporada é boa. Mas não tão boa quanto a primeira. Mas por causa da expectativa. E por quê? Agora a gente sabe também que... Não foi explicado por quê, mas era pra ter 10 episódios da temporada. Não sei se você sabe disso. Sim. Né? E que cortaram 2 episódios. Eu tenho quase a certeza que pelo momento em que terminou o 8º episódio, aquilo não tem cara de episódio final, porque é um episódio final bem fraco. Não teve, assim, né, uma coisa assim, nem no penúltimo episódio tem uma coisa tão forte assim. Sim. Claramente, eu acho que o roteiro inicial era pra gente ter pelo menos mais uma batalha grande, né, a primeira grande batalha da guerra, né. E não teve, né. Então, assim,
Acho que é uma sala, assim, eu acho que ela ainda é muito boa, mas eu acho que na segunda temporada, a primeira temporada, parece que ela foi tão rápida, aconteceu tanta coisa na primeira temporada, que até parece que eles correram, sabe? Isso foi tão rápido, tanta coisa, e daí na segunda temporada, meteram o pé no freio. Puxaram o freio de novo de uma maneira, cara, que assim, ele ainda tem coisas muito boas, eu acho que ele ainda é bem acima da média, porque assim, era inimaginável você ter no passado uma série desse nível de produção, em termos, várias coisas, muita coisa boa. Só que eu acho que ela tem umas barrigas, sabe? Ela tem umas barrigas e ela tem umas enrolações de umas coisas, né? Uma, por exemplo, é que, tipo assim, é a enrolação com o Daemon em Harrenhal. Nossa senhora. Senhor, assim, e assim... E que ele fica naquilo, que ele tá ficando doido. E sabe que o que mais me incomodou foi que no final ele fica tendo tudo aquilo dali. E daí, beleza, eu pensei, tá, beleza, ele tá tendo aquelas alucinações e aquilo pode levar ao amadurecimento dele, tudo. E ele perceber, não sei o que tá. Mas no fim, ele decide dobrar o joelho porque ele vai lá na árvore de represeiro e tem a visão da Daenerys. E ele percebe, sabe, da questão da profecia. Sabe? Então não foi por causa das visões, foi por causa da profecia. E ele termina como ele terminou na primeira temporada, se ajoelhando durante a Rhaenyra. Então foi uma grande enrolação o Daemon. E outra coisa que eu vou dizer assim, eu não sei o que eles estão querendo fazer, mas assim, a gente comentou lá no podcast de Game of Thrones. A profecia, se a gente lembrar, eles estão falando dessa profecia direto, não sei o que, dos Targaryens, dos dragões. Mas, no final de Game of Thrones, os dragões não tiveram papel. E não foi os Targaryen que mataram o Rei da Noite. Foi a Arya Stark. Se bem que assim, calma lá. Eu até vi um negócio... Não sei se eles estão querendo fazer um retcon, sabe? Estão querendo refazer a final, a última temporada. O que eu vi esses dias que eu fiquei assim, cara, a profecia não diz que são os Targaryen que vão derrotar. Ele diz que só um Targaryen no trono que será capaz de unir o reino. E que, daí forçando, beleza? Forçando... Mesmo vem a Daenerys e o Jon Snow, que é um Targaryen, né, no final das contas, eles conseguem unir o povo pra lutar contra. Mas assim, é forçar. Não, é que assim, pra forçado. mim eles estão forçando, porque assim, não tem como... então assim, eles estão tentando, eu acho que assim, porque como não tem mais como refazer o final do Game of Thrones... dá pra fazer, eu aceito. Não, exato. Eu aceitaria. Ele fala assim, gente, a gente fez aqui, ó, de novo. A gente ignora que os personagens estão mais velhos do que estavam na época. A gente ignora tudo, a gente aceita, gente. Não, Augusto pode até colocar um ator novo que eu nem vou perceber, sabe? a Emilia Clarke nem é tão boa atriz assim. Ela não é. Não, cara. Não, eu preciso. Não é isso. Eu preciso das expressões de sobrancelha dela que não é da mesma cor que o cabelo. Tá. Porque ela usa uma peruca. Mas assim, então eu acho que eles estão tentando. Veja bem, eu não aceito essa argumentação, tipo, de uma forma realmente boa, entendeu? Eu acho que eles estão tentando meio que fazer isso, entendeu? Então, eles estão de alguma forma, assim, sei lá, querendo dizer que o final foi bom, sabe? Que eles estavam certos. A não ser que quando terminar a Casa do Dragão, eles anunciem que eles vão refazer tudo de Game of Thrones. Não sei, assim, sabe? Mas assim, eles estão batendo, insistindo, eles falam direto nessa profecia 1 milhão de vezes, não sei o quê. E assim, cara, pra mim, eu não precisava falar da profecia, conta só a história da Dança dos Dragões, sabe? Mas tá, eles estão insistindo nessa profecia, pra mim não precisava eles falar da profecia, era melhor. E toda vez que eles lembram da profecia, eu lembro do final e eu fico bravo de novo, sabe? A série é boa, mas eles ficam falando aqui, eu quero esquecer que eles cagaram com o final da série. Eles só estão conseguindo nos irritar. Eles me irritam com aquilo ali, sabe? Mas assim, e realmente, o Daemon Harrenhal foi muito chato, cara. Meu senhor, cara. E assim, eu disse assim, o pior foi o fato de que, pra mim, assim, ó, não é a evolução do Daemon, pra mim. Não é a evolução do Daemon. É porque ele termina da mesma forma que ele tinha terminado a primeira temporada. E no fim, a decisão final dele não vem por causa das visões. Vem por causa da profecia. As visões não serviram pra nada, cara. As alucinações dele, né? As alucinações. Ele vem por causa da visão que ele teve, a visão profética que ele tem. Então, assim, poxa. E assim... Mas assim, a segunda temporada começa com tudo. Né? A gente tá falando do Daemon, mas a segunda temporada ela começa o primeiro episódio muito forte. Porque a Rhaenyra tá sofrendo luto, né? Pelos 2 filhos que ela perdeu de uma vez só. Sim. E o Daemon mete o louco
e manda lá os malucos matar. Não, e é muito forte, porque ele manda a mulher escolher, né, qual que é Ai, sim, não. qual que você quer que... Aquilo, cara, E ela é escolhe, horrível. ele escolhe um, ele mata o outro. Uhum. Ele escolhe um e mata o outro. Cara... Fala assim, não, e eles falam ainda, tipo, sua mãe quer que você morra e mata o outro. Uhum. Ó, você tem um negócio que eu fiz nesse episódio, porque assim, meio que eu levei um spoiler, tá? De que isso ia acontecer. Aí, pelo menos me ajudou porque eu mutei a cena, porque uma amiga minha, ela falou que a cena, tipo, é agonizante com o barulhinho, sabe? De cortarem a cabeça da criança. E isso aí eu não quis escutar, quis, sabe? Não, e é muito forte porque assim, porque e ela vai, ela adolescente, e daí tipo assim, eu acho que naquele momento foi interessante, porque eu falei assim, que não mostravam a adolescente lá dos Exo, mas essa cena precisava mostrar, porque acaba sendo muito forte o fato de tipo assim, morre ela o herdeiro, e daí ele, né, entra e vê tipo a mãe com o Christian Cole, sabe? Então assim, aquilo foi um momento que foi interessante mostrar aquilo, porque realmente encaixava com a história, e que daí você fala, porque falam, né, que então o Christian Cole deveria estar cuidando da guarda, né, não tava lá, né? Então assim, e a adolescente que daí depois a Rhaenyra vai até pé no pé, né, porque a adolescente ficava sempre cobrando ela essa questão de virtude, não sei o que, tudo, e ela também, né? Tipo, mostra toda a hipocrisia dela, né? Aí começa a questão de que eles fazem o cortejo, né, o fúnebre pro menino. Sim. Né? E que daí a população, tipo, né, revoltando. Porque assim, é algo revoltante. Você matou uma criança que não tem nada a ver com isso. E é engraçado, assim, o ator que faz o Daemon é muito bom, cara. Porque quando a Rhaenyra vai e fala assim, o que você fez? Ele faz uma cara tão... Eu vi, não fiz nada demais, sabe? Não. Porque na primeira temporada ele termina, no final da primeira temporada ele termina falando um filho por outro filho, sabe? Só que ele vai e resolve dessa maneira, sabe? Sim. Não, mas o legal também é que assim, antes dela ter a conversa só com ele, que ela tá o conselho dela, né? Aí assim, meu Deus, ela, não, mas eu não mandei fazer isso, eu não fiz isso. Aí fica aquele silêncio, aí a Rhaenys olha assim pro Daemon, tipo, e o Daemon, tipo, não, não tem como você negar que foi você, cara. A gente sabe, isso tá entendendo teu. Não, eu acho que pra mim a cara nem é que ele nega, pra mim não é uma cara de tentar negar, pra mim é uma cara, a cara que ele faz, é tipo, tá, mas o que tem demais, sabe? Tipo, o que tem demais? Porque assim, o Daemon é tão psicopata, tão fora da casinha, que pra ele assim, tipo, cara, é coisa lógica se fazer, Eu sabe? vi um memezinho que assim, tá, pronto, agora eu fui lá, eu resolvi o negócio e você tá braba comigo só porque eu matei um bebê? Não, sim, é justamente isso, é bem isso, sabe? Tipo assim, ele... Ok, fiz, mas tipo, o que tem demais? Sabe? O ator é muito bom, a cara do ator é muito bom. Não, esse ator é muito bom. Ele é profissional em ser príncipe consorte. Ele é profissional. Consorte. É porque ele faz o Príncipe Philip no The Crown. E né? Já comentaram, eu não assisti The Crown, mas eu vejo gente falando que ele faz a mesma coisa. Sim, é igualzinho, cara. É maravilhoso. Talvez por isso que contrataram ele pra fazer o... Talvez, eu tenho essa teoria. Ele é muito bom. E assim, e é interessante assim, a gente puxando, né, esse negócio do consorte, né, e assim, o Daemon é muito bom quando, tipo, essa parte que eu gostei, que Game of Thrones, de novo, fazendo Lords crianças muito bem, né? Que é o gurizinho, o guri lá dá um show, cara, quando ele aparece, não sei o quê. E é muito bom como a série consegue ser sutil nesses pontos. Esses pontos ela consegue ser muito boa, sabe? Porque ele vai lá e fala, o príncipe, dele, rei, e daí ele fala assim, você quer nossos exércitos ou não? Sabe? E daí ele para, e ele faz não sei o que, e é muito bom o discurso que faz assim, mas não é por ele, é por causa do nosso juramento, esse é o nosso juramento que nós seremos, tal. E faz o Daemon lá executar o cara, né? Porque ele fala assim, não, mas você não precisava ter matado a outra família, né? E o Daemon vai lá e executa, né? Porque afinal que é os exércitos, né? Mas assim, a gente ficou esperando, e assim, outra coisa que eu assim... Meu Deus, eu fiquei ficando com raiva da Rhaenyra, cara. Ai, eu não fazia nada. E pra mim, tudo, assim, a mulher tava sempre... na primeira temporada eu gostei dessa atriz, da Rhaenyra. Mas na segunda temporada parecia que ela tava com a mesma cara sempre.
triste, braba, entediada, sei lá, cara, uma cara assim meio de sussa, sei lá, sabe? Sim, é que aquela coisa, eu entendo que, tipo, claro, no contexto ali, a personagem, né, a Rhaenyra, ela tá num momento em que ela tá, tipo, em estado de choque, sabe? Só que ao mesmo tempo, tipo, cara, não vai reagir nunca. Sabe? E aí, assim, eu sei As coisas acontecendo e, tipo, ela não... E daí ela, tipo assim, porque ela quer tentar... E daí, assim, há uma grande mudança nela, porque se na primeira temporada ela é toda muito impulsiva, aqui não, aqui a gente vê ela tentando agir mais como o pai dela, né? Tentando não ser impulsiva, que ela não quer guerra. Só que, assim, eu achei um pouco... por isso que eu disse que, assim, o freio puxado de freio de mão, porque, assim, cara, já tá acontecendo a guerra, sabe? E, tipo assim, ela não quer... Principalmente depois que a Rhaenys morre, sabe? Já tá acontecendo a guerra. E ela continua. Ai, porque eu não quero guerra. Ai, porque eu não quero guerra. Ai, porque eu não quero guerra. Sabe? Você já tá na guerra, filha. Não tem mais o que fazer. Não tem mais como, sabe? Não tem mais como voltar. A única coisa que eu vejo legal ali, tipo, quando na conversa que ela teve com a Alicent, é isso que a Alicent fala assim, não tem mais como voltar atrás. Tipo, assim, ali, claro, eles tentam colocar meio como se a Alicent fosse, assim, tipo, sei lá, só tivesse se equivocado, mas quando ela coloca assim, tipo, tá, ok, eu me equivoquei, mas agora não tem mais como voltar atrás. Porque é o que é isso. Sabe? E é o que depois na segunda temporada, daí quando a Alicent vai pra lá. É que assim, isso hoje foi assim. Beleza, a Rhaenyra, ir lá, o bloqueio são elas que estão fazendo. É o lado da Rhaenyra que tá fazendo o bloqueio, então ela vai furar o próprio bloqueio que ela impôs, então tudo bem. Não existe teste de DNA lá, eles só descobrem que é Targaryen pelo cabelo, né? Então tapou o cabelo, sabe quem é a Rhaenyra, né? Então, assim, normal, assim, beleza, as pessoas não sabem, não é como hoje em dia, você pensar que não tem foto, nada, então as pessoas não vão reconhecer. Beleza, ela vai lá no septo e talvez a Alicent, por uma consideração, não manda aprender a Rhaenyra, porque podia mandar. Mas a Alicent simplesmente do nada aparecer. E tipo assim, a Rhaenyra ainda foi onde a Alicent estava rezando, tudo certo. A Rhaenyra apareceu na sala do conselho. A Alicent apareceu na sala do conselho. Cara, aquilo foi muito forçado, cara. Não tem sentido Aquilo nenhum. foi muito forçado. E tá bom que é perto, porque se você olhar na geografia de Westeros, não é longe. É bem pertinho, o Pé do Dragão é colado, assim, sabe? É coladinho. É tipo cidade vizinha, é coladinho, é rapidinho pra tu ir. Mas assim, a Alicent aparecendo daquela maneira, assim, sabe? Ah, cara, poxa, vocês estão... Por mais que a Rhaenyra ficou falando, vocês já estão em guerra, daí o inimigo vai aparecer ali do lado. Mas assim, aí você vai vendo, né, as consequências, que certas coisas, assim... É que nem eu ouvi uma vez, né, que... Porque... eu me comentando, né, falando que o cara foi, tipo, basicamente... O cara tinha traído a esposa e falou que, tipo assim, que ele foi, a esposa se rendiu, ele pediu perdão, não sei o que, mas eu voltava. Eu falava assim, não, olha, a questão é que certas coisas, beleza, tem o perdão, mas às vezes você cria consequências que não tem como voltar atrás. Sim. Né? Então, se criam feridas que às vezes não dá pra você voltar. E por isso a gente... Como a gente lida, como nós lidamos com as pessoas, né? E aqui a gente vê, né, todos esses sentimentos que tem, né? E eu acho que, de novo, né, que eu falei em Game of Thrones, vale então aqui pro House of Dragon, porque dentro do Westeros, é como a gente vê um mundo onde não se consegue ter perdão, ter ressentimento, onde a ganância... Tudo isso começa por uma ganância, né? Por exemplo, assim, uma ganância muito grande do Otto Hightower, sabe? E que depois o Otto Hightower, ele pede aquilo e depois ele é até afastado de tudo, porque ele é tirado de ser mão. Sim. E no final, tu percebeu que no finalzinho do episódio que ele tá preso em algum lugar, né? Sim. Mas a gente não sabe aonde que ele tá preso. Sim, a gente não sabe o que aconteceu, por que ele tá preso. Eu acho que talvez é capaz ele nunca ter saído de Porto Real. Eu acho que é capaz de ele nunca ter saído de Porto Real. Caraca, isso seria uma... Eu acho que é capaz de ele ter sido preso ali ainda, sabe? Né? Nossa. Porque assim, não sei, ali ficou um mistério. A gente vai ter que esperar 2 anos pra saber isso, né? Falta 2 anos. Meu Deus. Porque só daqui 2 anos vem a terceira temporada. 2 anos vai ter a primeira e a segunda, mas 2 anos pra terceira. Espero que não reduzam ainda mais, não reduzam de novo a quantidade de episódios. Aqui assim, agora na próxima temporada é pra ser a guerra mesmo, as batalhas. Não, mas eu espero que não façam que nem no Game of Thrones, que na última temporada fizeram aquela mexeria de episódios. Entendeu? E que não façam tudo no escuro, porque no escuro... Sabe o que eles fazem no escuro, né? É porque no escuro, se o efeito especial tá mal feito, não aparece tanto.
Mas aí... Mas é tática isso, isso é tática, isso é tática. Sei, mas isso me irrita, e não é só no Game of Thrones, tá? Tem outras séries também, eu reclamei isso no Percy Jackson. Eu tenho baixa visão, cara, eu não enxergo. Porque a questão é saber utilizar isso também, porque assim, eu vou dar um exemplo, não é série, mas tem um jogo, que tem um filme, o Silent Hill, o jogo, ele tem até a névoa, tudo, e quando eles fazem a névoa a primeira vez no jogo, primeiro jogo, é porque justamente porque eles não tinham dinheiro pra ficar renderizando tudo, sempre. Então, o que eles fazem? Eles meteram uma névoa e daí botava só um negocinho pra ir revelando só uns pouquinhos, sabe? Sabe? Porque daí a renderização ficava... E daí, no fim, isso acabou se tornando um recurso sensacional pra um jogo de terror, sabe? Mas, assim, então, tem que saber utilizar, né? Mas, assim, eu acho que, assim, a segunda temporada, eu acho que pra mim, a gente só teve um momento que a gente viu aquilo que a gente queria ver de fato, né? Que era Guerra dos Dragões. Sim. Que é quando a Rhaenys morre lá, né? Aquilo lá e que o Aemon tenta matar o Aegon, né? Aquilo ali foi um momento legal, cara. Foi... Não, tipo assim, ele taca o fogo no irmão lá e ele percebe, né? Ele aproveita a oportunidade e ataca o irmão, né? Ataca tudo junto ali, né? E é interessante É que pra ele vale super a pena conseguir. Porque daí ele vira o rei, né? Tanto que ele tá lá, e daí depois ele vai lá questionar o Aegon, né? Que ele fala assim, o Aegon fala que não se lembra de nada, né? Mas o Aegon lembra, né? Claro que ele lembra, mas o medo, né? Que ele aperta, ainda fica apertando a bolinha lá pra machucar o irmão, né? Mas assim, de novo, né? O Aegon, ele é um pouco que... A gente vê uma mudança dele, mas vê o Aegon ainda sendo muito impulsivo e muito... imaturo, né? E também ainda com todo o orgulho dele querendo usar, né? Porque ele quer ser o rei e quer se aparecer, né? Que falam... E o cara sentiu pra ele, o rei faça o que esperam de você, nada, sabe? E é o que de certa forma falam pra Rhaenyra também, porque a Rhaenyra quer ir pra batalha, a Rhaenyra fala assim, não, tu não pode ir, porque afinal a gente tá lutando por você, se tu morrer, o que vai ser, né? Sim. E no meio da temporada resolveram finalmente deixar o Crystal Cole um pouquinho mais velho, né? Sim, finalmente, cara. Do nada deixaram ele mais velho, porque ele tava igualzinho, passado 10 anos ali. É que a poção da juventude dele acabou. Pois é. Acabou o Renew. Mas parecia que do nada o episódio, eu falei, peraí, cortou o cabelo da vida. O que aconteceu? Mudou? Podia ter feito isso, né, naquela virada da passagem de 10 anos, mas está do nada ficou mais velho assim no meio. Ou pelo menos no começo da temporada, né? Começa no primeiro episódio já mais velho. Eu confesso que é o primeiro que eu li, eu sinto uma estranhada. Eu falei, peraí, o que aconteceu? Eu perdi uma coisa, dormi, sabe? É sério, tipo, uma reação genuína de que eu perdi alguma coisa, sabe? E tipo assim... Não é isso que eu tava assistindo bem atento, assim, sem celular, nada, realmente assistindo. E aqui é interessante também, como eles vão trabalhar em cima do orgulho dos Targaryen, né? Sim. Com os dragões. É que a Rhaenyra tentando achar lá um lord na casa, e não sei o que, não sei quantas gerações que teve parentesco com sangue Targaryen. E que daí ela vai e a mulher fala, você quer o Targaryen? Tem um monte aqui, ó. Não, Targaryen, se você sacudir uma árvore, cai 10. Só, tipo, ter algum... Eu sei algumas coisinhas do livro, né? Eu sei um pouco mais. E assim, mas eu vou perguntar pra ti, né? Quando tu já tinha se tocado, talvez, que os dois carinhas lá ser Cavaleiro do Dragão, porque tava mostrando muito eles. Tu tinha pensado nisso já, porque eu já sabia que os dois iam virar. Assim... O Hugh e o... Não, eu não achei que eles iam se tornar Cavaleiros de Dragão, tá? Mas eu fiquei pensando assim, tipo, eles vão se aproximar, eles vão ser importantes de alguma forma. Sim, mas imagina que assim, mas imagina que quando... Conseguia... Mas eu sinto, imagina que quando ela falou dos bastos, quando eles começaram a procurar, daí tu já se tocou daí eu me toquei, que o papel importante porque realmente, assim, porque de início eu tava, porque eu primeiro eu não tinha associado ao nome, realmente, pra ser sincero, não tava buscando, então quando eles apareceram primeiro, eu falei, por que eles estavam aparecendo? E daí, quando eles começaram, daí eu me toquei. Então, pra isso, esse o plot. Porque o cara lá, o Ellie já tava falando que ele era um bastardo, depois ele vai dizer até que ele... eu não tenho muita certeza, assim, né? Existe uma possibilidade. Ele ficava bebendo de graça, né? Porque a minha mãe falava, mas... Já o outro, não. O outro é mais interessante, o Hugh, porque a mãe dele, que é uma Targaryen, a mãe dele era uma Targaryen. Ela seria irmã do... Acho que ela é irmã do Viserys, eu acho que é. É, do Viserys do Daemon, né? Isso, do Viserys do Daemon. E que ela, tipo, meio que larga tudo e vira uma...
e vira estuta tudo, Uhum. e ela vira, tipo, mega influente nesse sentido, sabe? Sim. Ela se torna milionária com isso, sabe? Então ele, tipo, é certeza, né, que tem. E daí é porque a Rhaenyra consegue, então, 3 dragões a mais ali, né? Uhum. No final, né? O do Hugh, que é o... Que falta de logística aqui do lado, né? Meu Deus, foi... Botar todo mundo junto de uma vez, né? Não, o pessoal... É sério, eu não sei o que acontece com esse povo ali. Ali tu tinha que falar assim, ó. É porque assim, a gente não sei que a Rhaenyra, por um lado, ela queria falar, tipo, tacar real pra eles, vocês podem morrer. Assim, faltou um pouquinho de pragmatismo, assim. Ó, vai lá, prepara que vocês vão ficar nessa linha. Agora vamos lá, quem quer ser o primeiro? E vai lá, morreu. Aí perguntava onde que tá. Não foi aceito, mas é assim, mas ele tá bem, ele tá na outra salinha lá tomando um cafezinho. Quem que é o próximo? É que ele precisa dar uma descansadinha, o dragão dá uma cansada, precisa tomar uma aguinha, comer umas ovelhas. Quem quer ir? Não, dragão, fala assim, não, o cara... Não, porque... o cavaleiro precisa descansar. Não, porque não deu muito certo, mas ele tá bem, agora ele vai descansar um pouquinho, né? Ele ficou um pouquinho assustado, mas... Próximo? Não. Pra confirmar, a mãe do Hugh Hammer, ela era irmã da... Ela seria tia do Viserys e do Daemon. Tá. Então ele é primo do Viserys e do Então Daemon. ela é irmã do Jaehaerys. Isso. Então, que ela vira essa prostituta, né, que era a Saera Targaryen. E que, tipo assim, porque ela era uma pessoa que não gostava, tipo assim, eles tentam forçar ela, tipo, ela, no caso, é ela que decide sair, sabe? Sim, ela decide sair. opta por essa vida, ela não opta por essa vida. Ela não é expulsa, ela e daí realmente ela abraça. ficou famosa justamente porque todo mundo queria poder dormir com a Targaryen. Né? Daí... É a possibilidade, é a única chance Isso. que você tem. E tanto que, na verdade, assim, na série meio que não mostrou, e talvez o Rio não esteja entre elas, mas nos livros, os filhos da Saera, quando vai ter aquela disputa sobre a Viserys, você tem alguns filhos dela que são mandados pra disputa do trono, sabe? Que tecnicamente eles poderiam também, sabe? Podem. Então, tipo, porque ele é legal, só que eles são renegados porque ela abandonou a vida da realeza, né? Isso. E, infelizmente, só o sangue feminino não conta, né? A gente vê isso muito. Porque no livro, na verdade, não é a Rhaenys que concorre ao trono, né? É o filho dela. É o filho, né? É o filho. Não, mas ela concorre. Ela concorre. Tá, não, é que ela concorre, só que justamente isso, daí, tipo assim, a ideia é ela concorrer, só que daí o pessoal, tipo assim, ela quer concorrer, sabe? E, tipo assim, ela quer ser rainha, e ela quer concorrer. Só que ela perde justamente por isso, porque daí não deixam ela por ela ser mulher, e daí o filho dela estaria mais pra trás, como pelo filho dela ser mais novo que o Viserys, e o Viserys passa na frente, entende? Essa é a questão, sabe? Porque ela era mais velha, mas era uma mulher, sabe? Então, tipo, a tradição do Westeros acaba não permitindo, eles acabam votando nele, no Viserys. Mas sim, é ela que concorre originalmente, porque é ela que queria, né? E por isso é que ela fica sendo chamada de a rainha que nunca foi, né? E é muito interessante lá dos filhos do Corlys lá também, né? Os filhos do Corlys Velaryon, né? Um deles tem o cabelo preto, mas o outro ele fica raspando o cabelo pra não aparecer o cabelo loiro, né? É muito legal aquilo lá, quando tu vê que ele raspa todo dia o cabelo pra não aparecer o cabelo loiro, né? Porque como o José falou antes, é só o cabelo que identifica, né? É só o cabelo que identifica, né? Não, é legal. Aí o Corlys mó tipo, tá, mas tu sabe que eles são o Rhaenyra Corlys? É mesmo? Não. Fazendo a mínima ideia. Nenhuma suspeita. É suspeita. E assim, o dragão, o outro lá, que eu esqueci o nome do outro lá, mas, tipo assim, o dragão chegou pra ele, me doma, né? Por favor, pelo Você vai me domar, você vai sumir em mim, sabe? Não, sabe quando o pessoal brinca que... Eu quero um cavaleiro. Sabe quando o pessoal brinca que o gato adota ou o cachorro de rua te adotou? Foi isso, o dragão adotou ele. O dragão adotou, o dragão decidiu. Os dragões podem ser meio como gato, eles não aceitam, o dragão escolhe, no fim o dragão escolhe. O gato tem isso, eu já tive um gato temporariamente,
E o gato escolhe. Eu tive um gato de uma amiga que trocou de casa uma vez. É por isso que eu não tenho gato, eu morro de medo dele me rejeitar. Ela começou, ela tinha ele desde pequenininho, daí ele foi crescendo, ele começou no vizinho, ele até que se mudou totalmente pro vizinho e ignorava ela. Eu Ignorava não ela. tenho. E ela pegou ele filhotinho pequenininho, sabe? Eu não tenho emocional, maturidade psicológica pra ser rejeitada por um gato. Por isso que eu não tenho. É mais fácil ter cachorro. O gato vai muito pela atenção que você dá, sabe? Uhum. O cachorro é mais fiel, de fato. Sabe, o gato que eu tinha era da minha sogra. Daí ela se mudou e a gente ficou na casa dela, logo que eu casei. E daí ele se apegou a mim porque eu tava grávida. Foi o gato que descobriu que eu tava grávida. Então, assim, eu falando assim, teve gente, eu vi gente... Eu achei exagerado. A gente falando que a segunda temporada tinha sido horrível ou ruim por causa do primeiro... Porque o último episódio foi ruim, de fato. O último foi. Eu não achei que ela foi horrível, só que eu acho que de fato, assim, é um pouco... Acho que faltou. Eu lance da expectativa primeiro, né? Porque a gente termina a primeira temporada falando vai vir sem guerra. A gente ficou 2 anos esperando pra ver a guerra. E no fim a gente termina com a segunda temporada assim, agora vai vir a guerra. Pô, mas já era pra ter vindo. Não, olha... Sabe? Já era pra ter vindo. E tem uma coisa curiosa aqui que eu vou citar um pouco do livro, né? Vai que eles vão mudar a história de um pouco da história em relação ao livro. Porque assim, tem aquele dragão, tem uma das filhas lá do... Que não tem... Do Daemon, que não tem dragão, que ela não tem dragão, e você vê lá que ela tá procurando aquele dragão selvagem, que é um dragão que eles chamam de robovelhas. No livro, é curioso, porque assim, quem acaba domando é uma mulher que não tem nenhuma relação com o Targaryen. Ela é simplesmente uma plebeia que ela faz amizade com o dragão dando carne. Ela fica dando carne até que ela conquista a confiança e ela se torna. Ela doma o dragão, sabe? Olha, então. E que é muito interessante, porque não tem ligação nenhuma com o Targaryen, mas pelo jeito eles não vão ter isso, né? Porque ali deu, assim, bem entender, ali pela série mostrando tudo ali que. Não precisa ter sangue valeriano, né? Mas assim, pela série vai ser ela, pelo jeito vai ser ela, né? Que vai acabar domando o Robo Ovelhas, né? Então ela tá buscando lá tudo, né? Porque você tem alguns dragões selvagens, né? Nunca domados, né? Tem ela, tem um que eles chamam de... Nos livros é citado na época de existir o canibal. Justamente por isso. Pelo que tu tá pensando mesmo. Meu Deus. Ele comia ovos de dragão e atacava outros dragões. Caraca, já não tem muito dragão, e daí o maluco ainda não colabora com a própria espécie. Isso. Não, pera, se tem um dragão... Falando sério, se tem um dragão que faz isso, não é mais fácil sacrificar ele? Ele tá atrapalhando o rolê, cara. É que assim... Eu sei que não é fácil matar um dragão, mas não é impossível. Só tentar ficar longe. O mais indicado é ficar longe. Não, mas também não é impossível, sabe? Então, assim... Tanto que isso é... quando é que ele... É na segunda temporada que eles exibem a cabeça de um dragão, né? Sim, porque mata a Syrax. Isso. E daí a população... eu acho que é a primeira vez que a população tem uma visão real de... Nossa, os dragões, podem ser mortos. Então, eu achei aquilo muito estúpido da parte do Aegon, sabe? Porque pensa assim, todo o poder que eles veem, e realmente aqui ele tá mostrando muito mais do que mostrou em Game of Thrones, o quanto é assustador um dragão. O quanto é poderoso e o quanto faz diferença o dragão, sabe? E realmente é uma coisa muito absurda. A gente tinha visto um pouquinho. E daí a população meio que vê também, quebra muito assim, que eles veem que o dragão pode morrer e que os Targaryen também não são intocáveis, então. Isso, exatamente. Sabe? Então, E também é muito interessante também, eu entendo quando o Jaehaerys lá confronta a mãe dele, a Rhaenyra lá, né? Por causa dos chamas bastardos. Porque claro, ele se toca, né? Burro, ele sabe que ele é filho do Strong. E daí ele fala, é interessante, ele fala assim, mas eu sabia que eu me respeitava porque afinal eu tenho um dragão. Se os outros bastardos tiverem um dragão também, o que eu tenho de diferente, sabe? O que eu tenho de diferente? Porque eles não podiam me questionar, porque se quem questionar é um dragão, pô. Mas os outros têm dragão também. E tem a Helena tendo visão também, né? Isso. E daí tem isso também. Tendo visão, né? Porque assim, porque o Viserys, ele tinha visões não... ele tinha visões também, né? O Viserys tinha visões e era tudo voluntário, vinha do nada, né? Não é uma coisa que ele podia programar. Porque... Eu não me lembro o que ela fala mesmo da visão dela, porque ela tá bem meio louquinha também, né? Cara, eu só lembro que ela falou que o Aemond vai morrer. Ela fala pro Aemond isso, eu lembro disso. Ela fala que mas eu não lembro de tudo que vai... De tudo porque ela tem meio... É que ela tem meio que uma visão quando ela tá falando com
quando a Alicent vai falar com ela, né, e ela fala um negócio, mas a profecia mesmo é sobre o Aegon, né? É porque ela falou do trono de madeira, né? Uhum. Que ela fala que o Aegon se sentará em um trono de madeira. Ela prevê a morte do Aemond, Aegon sendo rei novamente, e uma história que não pode ser mudada. Ah, droga, eles já colocaram que eles não vão refazer Game of Thrones. Aí, ó. Já jogaram pra gente. Não. Uma história maior que não pode ser mudada. Poxa, lá você vai Game of Thrones. Porque o Aemond tenta fazer a Helena voar pra guerra, né? A Helena é a única que se salva de todos esses lados da família. A única boazinha, de fato. Sim, não, ela eu tenho pena. Ela é a personagem que eu tenho pena. Não, e assim, é muito... Porque assim, tu vê ela completamente traumatizada depois, né? Porque... Pô. Lógico, né? Sim. E é tipo assim, ainda mais que o irmão marido, um maluco que não dá bola pra ela, ela tá totalmente isolada, ela sozinha, né? A única função dela é os filhos e ainda assim, tipo, ela tem que escolher entre os filhos tudo e... Porque, primeiro, pelas visões dela, porque ela fala que, tipo assim, ela consegue... ela dá a entender que ela conseguiu de alguma forma ver que o Aemond queimou o Aegon, né? Porque ela pergunta se ele vai fazer isso também com ela. Que ele fala que ele se senta num trono de madeira que você estará morto, né? É isso que ela fala. Aegon será rei novamente, ele ainda não viu a vitória. Ele se senta em um trono de madeira e você está morto. Então, com ele estando num trono diferente, né? Então, porque ele seria de uma maneira, mas não num trono de ferro. E como a gente falou, assim, é o lance da expectativa. Mas assim, a Rhaenyra, ela foi lá, ela conseguiu mais dragões, tudo. Qual que é a tua previsão, Bruno? Agora, tu que não sabe de nada, sabe dos detalhes. Sobre os cavaleiros. Os novos cavaleiros do dragão. Cara, desculpa, eu não consigo... Eu sou uma pessoa muito pouco imaginativa, gente. Eu não consigo pensar no que vai acontecer. Vou ser sincera. Assim, vai ter o... Só que assim, eu não sei se esses novos cavaleiros também, tipo, são confiáveis realmente, sabe? Eu acho que principalmente o Wolf lá, que é o malucaço, né? Eu não acho que eles... eu acho que realmente tem uma lealdade, acho que o filho do Velaryon, sim. Não, o filho do Velaryon, os dois, acho que sim. Eu não sei, não dá pra botar a mão no fogo. Só se você for a Daenerys que não se queima no fogo, você pode queimar a mão no fogo à vontade. Como não somos. Não somos. Mas... Mas assim, no geral, a série é muito boa, assim. Mas recomendo que tá sendo assistam. bom também que, tipo assim, que eles deram uma... eles não têm mais tanta sociedade como eles tinham lá nesse Game of Thrones de ficar mostrando tanta cena só do nada, né? Eles deram bastante isso. Só teve lá o nu do Aemond lá. Que... Essa parte eu achei engraçada, que ele disse que... Tu viu? Que ele falou que foi ver com a mãe o episódio. Não vi. Com a mãe dele? Ele disse que ele foi assistir o episódio com a mãe e ele não tinha contado pra mãe que aparecia. Não, genial. E agora é esperar, né, que eles trabalhem bem a terceira temporada e que venha realmente a guerra, né? Não, acho que agora não tem mais como, agora tem que vir. Não, porque senão... Bom, agora é esperar mais 2 anos pela terceira temporada. Pois mas esperamos que em 2 anos a gente tenha mais alguém pra participar do episódio com a gente. Mas a gente vê realmente assim, né, toda essa... como as coisas não resolvidas vão se criando, né? Então cria-se todo esse problema, né? Que vai trazer milhões de mortes, tudo... Por uma briga de família, né? Por brigas de família, né? Por inveja de algumas poucas pessoas, né? Eles vão morrer, né? Então é curioso, né? A questão da ganância de alguns, né? A gente pode colocar de certa forma um pouco de ganância da Alicent, tá bom? Que ela foi levada, mas ela, como eu disse, ela não é inocente. Não, ela não é inocente. Eu falo que assim, o pontapé inicial lá, bem no comecinho, foi tipo, mexeram com medo dela, só que dali ela perdeu completamente e ela faz as coisas na maldade. Ela não é boa. Alicent, Aemond e Daemon merece morrer assim, ó. Morte caprichada. Como eu digo, a única que eu tenho pena é a Helena. O resto? O resto, porque a Rhaenyra também fez muita cagada aí. E daí espero que agora a Rhaenyra entenda que realmente tem que ir pra guerra, né? Não tem mais, né? Que agora não, pelo amor de Deus. Não, porque... Meu Deus, porque... Assim, por um lado, eu sei que aquele conselho tava meio chatinho com ela, tudo, essas coisas, mas por um lado ela também não tava colaborando, né? Ela tava morra em ausente, né? Nossa Senhora. Ia pro lado, ia pro outro, não sei o quê, e não se resolve, e não quer fazer as coisas, né? Tá louco, mano.
E assim, que eu falei que, tipo, o último episódio foi muito fraco. Tipo assim, pô, aquela cena daquele Lannister lá lutando na lama, tudo. Tipo assim, até como engraçado, mas pô, aquilo ali era coisa pra mim de temporada, né? Porque o último episódio tá tendo aquilo, né? Ele tá tendo aquilo, né? Não, a mulher foi. testando ele, você vai ele tem que lutar com ela, e depois ele falando que ele tem que dar conta de todas as esposas dela. Não faz sentido, cara. É que assim, tipo assim, aquilo no meio da temporada, mas pô, Não, o último episódio, exato, sabe? não faz sentido pro último. Tipo assim, Por isso que realmente, o que aconteceu com os episódios que foram cortados? eu acho que sim. Eu acho que realmente era pra ser a guerra, assim, né? Era pra ser a guerra de fato, né? E Então às eu vezes- espero que daqui 2 anos a gente tenha pelo menos 12 episódios. Não, que seja uns 10, mas que tenha a Não, guerra. eu quero os 2 que eles cortaram dessa aqui. Os 10, vai ter. Mas eles cortam, sei lá, Não. 4. A gente tá pagando a Max pra isso. A gente tá financiando isso. Não bate o dedo, Bruna, porque senão eu vou ter que ficar tirando o áudio, os barulhos. Aí, se vocês ouvirem o barulho dele, é culpa da Bruna que tá batendo na mesa enquanto a gente grava. E também tivemos alguns barulhos de bebê que alguns a gente conseguiu evitar, alguns talvez não. Tá? Eu achei isso, né, menina? É isso. Então, vamos para as dicas culturais? Vamos. Bruna, o que você tem pra indicar? Eu vou indicar que assista o Shrek pra você comparar com as cenas do do Casa do Dragão. Não sei se tem mais alguma coisa pra indicar. Eu não tenho assistido muita coisa, não. Ai, deixa eu achar que é uma série de episódios, né? Mas contando sobre o Plano Real no Brasil. Então, tipo, são episódios, assim, não são muito grandes, são tipo de... Assim, pra mim não é muito grande, né? Mas são episódios de 1 hora, mas você consegue ouvir em partes, coisa assim. Então, assim, tipo, é muito legal. Conta todo, tipo, o Brasil antes, a concepção, todo o plano e a mudança, né? Da moeda que nós agora temos. Então, assistam Cobra Kai, que saiu a primeira parte, vai sair a segunda parte em breve, que termina Cobra Kai. Então, assistam aí o finalzinho, assistam tudo. É uma série legal, assim. Gente, é uma série bem de boa, assim. Assim, não é... Assim, não esperem nenhuma mega história. A história é exagerada, mas assim, querem um negócio assim, bem clichêzão, pra vocês dar uma relaxada, com os vilão clichê, assim, sabe? Eu gostosinho de E com umas assistir, cenas, com umas cenas exageradas, que tem umas cenas, umas cenas mas bem exageradas, assim, meio que um drama adolescente, mas sem grandes dramas assim. Assista Cobra Kai, tá? E, né, principalmente se você assistiu Karate Kid, é sensacional, porque você começa a ter uma outra visão das temporadas, depois entra num clichêzão, assim. Mas é um bom clichê pra assistir. Então, Cobra Kai aí tem 6 temporadas pra assistir. Considerações finais, Bruna? Nos sigam no Instagram, no @café.católico. E nos ajudem a divulgar o podcast, compartilhem os episódios. Nos avaliem nos agregadores, no que vocês nos escutam, se puderem avaliar, nos avaliem, que isso mostra pra plataforma que nós temos um conteúdo relevante. Então é isso. Um grande abraço a todos e até o próximo Café Católico.